Uma lenda, animal, absurdo. A gente pode definir Virgil van Dijk com, várias outras definições. A sua capacidade de superação, caráter e determinação o tornam um dos maiores zagueiros da história do futebol moderno. Normalmente o que mais a gente comenta é da genialidade de Messi, CR7, Neymar e Mbappé, e esquecemos de outros jogadores que encantaram e encantam o futebol. Você vai descobrir que nem tudo na vida é fácil e que para se tornar um dos maiores zagueiros da história do futebol, Virgil precisou superar muitas coisas na sua história. A história de Virgil van Dijk vai te provar que, você nunca deve desistir dos seus sonhos, tá ligado? Então, acredita sempre. E no primeiro episódio de Lendas do Futebol, nós vamos falar da história de um dos maiores zagueiros da história do futebol moderno e acho que do mundo. A história de Virgil van Dijk. Eu sou o Nick e esse é o Lendas do Futebol. Virgil van Dijk cresceu em Breda. Seu pai era holandês e sua mãe surinamesa. Para quem não sabe, é quem nasceu em Suriname. De uma vida normal, aos 12 anos de idade, Virgil viu sua vida virar de cabeça para baixo. Hold, seu pai abandonou a esposa e os 3 filhos. Uma grande traição que deixou uma ferida que fez ele conviver com esse marco histórico pelo resto da vida. O abandono do pai. Todo mundo com certeza conhece ele por Van Dijk, mas uma coisa interessante é que se você perceber na camiseta dele, está escrito somente Virgil. Virgil acredita que a verdadeira heroína da sua família é sua mãe, que teve que enfrentar todas as dificuldades de uma mãe solteira sozinha para sustentar ele e seus irmãos. Por isso, não o reconhece ao ponto de estampar o sobrenome do pai em sua camisa. O jovem Virgil percebeu que é preciso lutar e nunca desistir para alcançar seus objetivos, e foi com essa mentalidade e determinação que juntou ao Willian, a sua primeira academia de futebol de formação em 2009. Mas, mais uma vez, como nada foi fácil na história de Virgil van Dijk, ele aos 16 anos teve que arrumar um trampo, tá ligado? Em um restaurante em Breda, pra poder ajudar a família com as despesas e também, conseguir aquela graninha pra ele poder fazer as coisas dele. Em uma entrevista ele disse que treinava às segundas-feiras, terça e quinta, jogava aos sábados e trabalhava às quartas e domingos das 6 à meia-noite. Um trabalho de meio período que o ajudou a ser mais responsável e independente. Ele queria dinheiro pra, sair com os parceiros, tá ligado? Ganhava cerca de $400 por mês e estava feliz com isso. Eu poderia ir ao McDonald's e pagar pelos meus amigos, então comecei a perceber o quão importante o dinheiro poderia ser. Apesar disso, de todo o esforço de Van Dijk, para o diretor da academia Willian, em que ele estava, acreditava que ele não tinha futuro e estava tentando arrumar um jeito de se livrar do jovem Virgil. O motivo, é que ele achava Virgil muito lento e baixo para ser um zagueiro. Inclusive, ganhou até o apelido de Ratinho entre os amigos, tá ligado? Na temporada seguinte, simplesmente ele cresceu 20 centímetros. E, para ser um zagueiro, com certeza você precisa ser alto. Isso foi extremamente importante para ele. E como sempre, na história dele teve dificuldades, isso não foi diferente. Até quando a coisa era boa, criou-se uma dificuldade para ele. Antes de continuar a história, vamos fazer o seguinte. Comenta aqui no vídeo uma frase aleatória. Aleatória não, vamos falar assim, Comenta assim: eu nunca vou desistir dos meus sonhos. Pronto. Essa é a frase do comentário do dia. É isso, vai ser isso. Fechou? Então, quero ver todo mundo comentando aí. Fechou? O jovem tinha um joelho instável por conta da altura, então ele se machucava facilmente e teve dificuldade para correr normalmente. Então redobrou seus esforços, garantindo que seu corpo não o decepcionasse. Foi então que descobriu que a academia poderia ser uma verdadeira aliada para ajudá-lo a ter sucesso em campo. Fez uma série de ótimas atuações, mas não conseguiu chegar ao time profissional. Mas foi em Groningen que o jovem Virgil van Dijk mostrou que ele podia bem mais. Ele estreou com os profissionais em 2011 e parecia, muito promissor. Mas um acontecimento terrível novamente jogou seus planos por água abaixo. Em abril de 2012, Virgil começou a sofrer de fortes dores de estômago. Ele estava doente, mas não sabia o tamanho do problema. A princípio, todo mundo pensava que ele estava gripado, era uma coisa normal. Então ele ficou em casa por alguns dias e mesmo assim continuou com muita dor. Então resolveram levar ele para o hospital. Chegando no hospital, os médicos não conseguiram encontrar nada, então mandaram ele de volta para casa. E mais uma vez a mãe de Virgil
novamente foi a sua heroína da sua história. Ela resolveu viajar para ver qual que era a situação do filho. E quando ela chegou lá, viu que ele estava sentindo muita dor e resolveu levar ele para outro hospital, tá ligado? Porque o outro hospital não tinha conseguido achar qual que era o problema. Assim que eles chegaram no hospital, os médicos logo de cara já viram que o problema era muito sério. Só que dessa vez os médicos sabiam o que estava acontecendo. Virgil teve um apêndice rompido, já em sério risco. Sua situação piorou com a peritonite e infecção renal. E ele teve que submeter-se a uma operação de emergência, tipo de última hora, porque suas horas estavam contadas. Aos 20 anos, o garoto de Breda estava de frente, cara a cara com a morte. Fiquei no hospital por 13 noites e foi muito difícil, foi louco. Não pude fazer nada por pelo menos 10 dias, eu não conseguia andar. A primeira vez que consegui sair da cama andei 10 metros e estava sem fôlego e cansado como um velho. Virgil perdeu muito peso e estava irreconhecível, mas o que não te mata te torna mais forte. Então Virgil voltou a treinar apenas um mês após a cirurgia. Isso exigiu muito trabalho, mas ele estava determinado a precisar de quase 4 meses para se recuperar totalmente das operações. O moleque nunca parou de trabalhar e passou centenas de horas se reconstruindo para a temporada seguinte. E quando regressou mais forte do que nunca, mostrou as suas exibições. E surpreendentemente, um ano após seu encontro com a morte, Virgil assinou um contrato com o Celtic da Escócia. Na Escócia, Virgil acertou em cheio e teve 2 temporadas, impressionante. Sua ascensão continuou quando ele se juntou ao Southampton da Premier League. Ele construiu sua reputação como um defensor sólido e tenaz, mas o interesse por ele acabou diminuindo por todos lá na Liga Inglesa, até que de repente tudo mudou. Em 27 de dezembro de 2017, Virgil van Dijk assinou um contrato com o Liverpool e se tornou o zagueiro mais caro da história do futebol. Tá ligado, mano? O cara mais caro da história do futebol do mundo. Simplesmente Virgil van Dijk, o zagueiro mais caro do mundo. E na época todos se perguntavam, mano, por que os caras vão gastar 100 milhões de euros num jogador que, ninguém conhece, tá ligado? E o que se discutia muito é que se o Southampton cobrasse qualquer valor, o Liverpool ia pagar porque eles estavam desesperados porque precisavam de um zagueiro. O Liverpool acreditava muito que ele poderia ser a esperança do time. Porém, mano, a mídia, todo mundo achava que era uma loucura. Inclusive os caras diziam, mano, como que vocês vão gastar 100 milhões de euros num jogador totalmente desconhecido e que vocês não têm certeza? Ou seja, mano, virou piada e os caras estavam falando, mano, essa é a maior loucura da história do Liverpool. O jogador desenvolveu uma pele dura, as críticas nunca chegaram a Virgílio. Muito pelo contrário, o gigante holandês conhecia os seus pontos fortes. Mas o principal homem do Liverpool, Jürgen Klopp, acreditava nele. Inclusive, disse em uma entrevista que havia feito a escolha certa, em contratar Virgil van Dijk. E logo em sua primeira partida, Virgil marcou o gol da vitória contra o Everton. E mano, esse foi apenas o começo de uma aventura incrível e de uma história absurda que ele estava construindo para os Reds. Depois que ele entrou no Liverpool, o seu time voltou a conquistar diversos títulos, como por exemplo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA, Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da Inglaterra, entre outros. Agora o principal jogador da história do Liverpool chama-se Virgil van Dijk. Mano, o mundo dá voltas. Acredite, ele fez de tudo para provar que valia a pena, mais do que os outros pensavam. Abandonado pelo pai, quase morreu, ele encontrou o que precisava de sua mãe. Ele trabalhou duro para silenciar os inimigos e levar o Liverpool ao topo. Um exemplo de sucesso e determinação. O zagueiro é a prova de que você nunca deve desistir e sempre lutar para conseguir o que deseja. O holandês percorreu um longo caminho de dificuldades, mas nunca desistiu. Se você está com falta de confiança, mano, inspire-se na lenda Virgil van Dijk. Eu sou o Nick e esse foi o Lendas do Futebol. E mano, eu espero que você tenha gostado. Esse foi o primeiro episódio. Nós não tem cenário, não tem nada, nós só tá começando. Eu espero muito que vocês gostem desse quadro. Comente se vocês gostaram. Rapaziada, aproveita também e comenta aí qual jogador vocês querem que eu conte a história. Mano, demorou? Tamo junto. Se inscreva no canal, segue lá minhas redes sociais. Tamo junto. É nóis, moleque.